Salve família, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Rapaziada, hoje vamos falar aí um pouquinho sobre o Carrascal. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Mas antes disso aí, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, dá aquela moral aí. Rapaziada, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Carrascal. É um meia colombiano de 28 anos que vive seus altos e baixos no Flamengo, mais baixos do que alto, na minha opinião. Um jogador que custou 12 milhões de euros, né? 77 milhões de reais. E ele mais atrapalha o Flamengo do que ajuda. Um jogador que tem quase mais expulsões do que gols pelo clube. E o Flamengo, rapaziada, o Flamengo topa vender o Carrascal. Mesmo se for uma proposta razoável, o Flamengo vai vender o Carrascal, se tiver proposta por ele. Se ele se destacar na Copa do Mundo, melhor ainda para o Flamengo. Essa informação foi dada pela Central do Flamengo. Eu vi essa informação no Twitter, o X, da Central do Flamengo, dizendo que o Flamengo vai aceitar uma proposta. Por mais que seja razoável, se alguém fizer uma proposta para o Flamengo vai aceitar, vai topar vender o jogador. E eu gostaria de saber de vocês aí, rapaziada. Vocês venderiam o Carrascal? Vocês acham que ele ainda pode dar certo no Flamengo? Pode dar liga? Pode dar match? Deixa a opinião de vocês aí, rapaziada. Se vocês topariam vender ele, por quanto vocês venderiam ele? Ou se vocês acham que, não, o Carrascal é um bom jogador, ele ainda vai dar bom com a camisa do Flamengo. Na minha opinião, ele pode sim dar bom, ele pode dar muito certo no Flamengo. Só que ele tem que deixar para trás esse jeito moleque dele, né, cara? Não precisa deixar o jeito moleque dele, mas o moleque que eu digo é, o cara continuar sendo expulso, o cara, depois de ser expulso, mesmo assim, fazer festinha. Porque o Plata tinha o mesmo defeito. O Plata ainda continua nas festinhas dele, as coisas dele, mas agora o Plata tá jogando bem. O Leonardo Jardim conseguiu dar um jeito no Plata. E o Plata entendeu isso. E quando ele entendeu isso, ele virou titular desse time do Leonardo Jardim, jogando muita bola. Plata tá jogando muito, pô. Aí até eu mesmo falava, na moral, tem que vender o Plata. Hoje eu já fico meio assim, o Plata já é peça importante, fundamental nesse time. O Plata, ele não para de correr 1 minuto, gente. O Plata, ele não para de correr 1 segundo. Ele tá o tempo todo correndo, é um jogador intenso. É um jogador que ele consegue te manter a intensidade do início ao fim. Tanto na marcação quanto atacando. Pode não ser um jogador muito refinado na hora de finalizar, mas nem tudo é perfeito, galera. Se ele fosse um grande finalizador, assim, jogasse como ele joga e fizesse muitos gols, ele estaria no Real Madrid, pô. Então, o Plata eu vejo como um jogador fundamental hoje no estilo de jogo do Leonardo Jardim. E o Carrascal, ele pode seguir o mesmo caminho, mas ele tem que querer, né? Não adianta ele continuar com esses mimimi dele, de ficar na noitada e não performar. Porque se ele não performar, a torcida vai cair em cima. A torcida vai fazer barulho. A torcida vai incomodar como incomodou ele. E não é à toa que ele ficou incomodado. Teve até boatos de que ele queria sair, queria ir embora do Flamengo. Se o cara vai pra noitada, curte as coisas dele, mas chega em campo, resolve, a torcida não vai tá nem aí, porque a torcida, igual as pessoas falam, mas a torcida do Flamengo é muito chata. O jogador não tem vida, o jogador tem vida também, tem que sair, tem que curtir. Sim. E tanto que
o jogador, o Plata, hoje em dia, o Plata faz as gandaias dele, mas o Plata tá jogando bem, pô. Então a torcida não liga. Agora, a partir do momento em que o cara não performa e ainda o Carrascal, o Plata tava com a mesma coisa de ficar sendo expulso todo jogo. O Carrascal, todo jogo ele é expulso, parece que faz sacanagem. Todo jogo importante, né? Eu lembro de 3 aí da final da Supercopa contra o Corinthians, da tesoura que ele deu contra o Fluminense e essa agora contra o Palmeiras. Ou seja, 3 jogos importantes, um clássico, uma final e um confronto direto pela briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, galera, o que vocês acham aí do Carrascal? Vocês acham que ele ainda pode dar match com a camisa do Flamengo? Vocês acham que o Carrascal pode dar a volta por cima? O Flamengo tem muito disso, né? Os jogadores às vezes chegam meio, meio que parece que não vai dar liga, igual era o Rodinei, que o Rodinei até demorou um pouco mais. O próprio Wesley, o Léo Pereira, ou seja, são jogadores que chegou e não se adaptou muito fácil, foi criticado e deu a volta por cima. Vocês acham que o Carrascal é esse jogador? Talento ele tem, talento ele tem. Mas será que vai conseguir? Vai conseguir dar a volta por cima? Deixa a opinião de vocês aí, galera. Tamo junto e até a próxima.